Na realidade, quando o Jucá me pediu isso, eu tive a Qual ideia vídeo? de colocar aqui coisas que eu via, não só quando eu dei aula de multifamiliar, mas como quando eu participo de banca. Noções de construção, de escolhas de sistemas construtivos, que, embora nós não sejamos engenheiros, isso é fundamental para alguma coisa ficar em pé, alguma coisa que a gente realize. E outras coisas ligados a desenho, né? A como colocar isso no papel, que o papel para vocês é uma tela. O desenho é uma forma de expressão. O que eu quero mostrar, ou o que eu quero realizar, eu posso desenhar, igual eu falo. Então, o desenho traz histórias da civilização, traz histórias pessoais, né? Isso aqui é um desenho de um trabalho que a gente fez numa escola, lá pela UFRJ, de APO, e a menininha escreveu isso aqui. A escola, eles gostavam, mas era cheio de portão, eles não podiam passar por um monte de lado que eles queriam, e ela botou isso aqui, ó, desenhei lá fora e flores porque não tem flores na escola. O desenho expressa isso. E expressa também o técnico. O que que eu quero, né? O que que eu quero mostrar com o rigor que o outro desenho não tem. Então, outro dia foi muito engraçado que um aluno entrou no Instagram lembrando uma frase, igual o Rafael lembrou agora, mas lembrando uma fala minha na aula, que eu contei o caso de uma bancada de mármore. Durante algum tempo eu supervisionei obra de interiores, interiores bem caros, de globais, jogadores de futebol, eram obras astronomicamente caras, muito absurdas. E essa menina, e eu vi que os arquitetos muito novinhos, dedicados a interiores, que eu tenho, eu sempre brinco com um amigo meu que é de interiores, eu tenho uma certa um certo problema com o povo que embrulha só para presente, é assim que eu falo, desenhava em A4. E fui chamada para um detalhe de uma banca que estava construído e ela deu um chilique que não era aquilo. Meu mestre de obras me chamou e fomos para a reunião. Quando eu peguei o A4, tinha. E a marmorista é aquela que você conheceu, Rafael, que foi lá dar aula para a gente. É uma pessoa Ah, sim, sim. mega experiente, enfim, eu já tinha marcado uma reunião. E aí, quando eu olho, onde ela reclamava, tinha uma linha no desenho. Aí eu olhei para ela e disse, mas aqui tem uma linha. E ela ficou gaga, assim, não, mas eu digo, a linha é importante, você botou uma cota. E aí ela foi ficando, e aí eu virei para ela e disse a frase que o ex-aluno lembrou. Eu digo, olha, linha em desenho é palavra em texto, fala. Então, a gente tem que ter todo cuidado quando eu quero expressar alguma coisa. E é um cuidado técnico, né? Esse desenho aqui é simplesinho, mas ele me diz que aqui tem uma pingadeira, que a calha é metálica, tem um espaço embaixo da caixa d'água. Ele não é um detalhamento, mas ele me dá muitas explicações, né? Então, baseado nisso, a gente vai falar um pouco desses elementos estruturais, que todo mundo sabe: laje, viga, pilar e fundação. É assim que funciona de cima para baixo. Isso aqui é uma planta de locação e cargas. É por essa planta que é marcada a minha obra, a minha construção. E eu estou falando de construção nova, não estou falando de interiores, não. Isso dava uma aula para eu contar coisas de interiores. Então, a planta de locação e carga ela é marcada por eixo pelo calculista, né? Isso não somos nós que fazemos, mas a gente tem que ler, com a carga de cada pilar e o dimensionamento, que não é ainda o definitivo. Aqui o que interessa mais é a alocação pelos eixos de cada pilar, porque às vezes isso ainda muda. Aqui é uma planta de fundação, os pilares estão no mesmo eixo, e para quem não sabe, as vigas são numeradas de cima para baixo, da esquerda para a direita, e os pilares também. P1, P2, P3, e é assim que a gente coloca as medidas.
Quer dizer, é assim que eu leio, né? Não somos nós que colocamos, mas isso é para me fazer ler. Eu tenho que saber ler uma planta. Isso é uma planta de forma, que é a teto, e ele colocou aqui os cortezinhos das vigas. Na planta de forma, além de eu ter os pilares e as vigas com as suas respectivas dimensões, eu tenho as espessuras da laje. Então, essa é a minha leitura de uma planta de forma, que eu preciso dela. Eu preciso dela para o meu projeto. A partir do meu projeto, essa viga pode ser para baixo ou para cima, ou para baixo e para cima. Sou eu, arquiteto, que digo isso. E isso é importante, gente, é muito importante. Isso não é coisa de engenheiro, isso é coisa de técnico, né? Se a gente vai botar um projeto em pé, a gente tem que minimamente saber como ele funciona. Então, aqui é um corte dos elementos estruturais, onde tenho todos um corte esquemático, ele não está todo cotado, mas é para a gente ver o que é de concreto. É uma coisa que eu vejo muito nos projetos, eu não estou com um desenho aqui, mas eu acho que eu não botei o desenho, é que eu vou falar, não precisa caixa de escada e a torre de elevador não precisa ser toda de concreto. É um dinheiro estúpido jogado fora. Isso antigamente até era assim, hoje não. O bombeiro não permite que você faça de lajota cerâmica, mas você pode fazer os pilares, né? E bloco de concreto. Então, aqui, tipo de laje. Por que eu estou botando tipo de laje? Eu dei multifamiliar e vi muita laje nervurada em multifamiliar. É típico de quem não sabe para que serve uma laje nervurada. Eu falo sempre uma coisa: eu não faço estrutura, eu não faço instalações. Eu até dou aula na escola técnica, mas eu não sento para fazer. Mas eu sento e discuto com cada profissional desse. É lógico, gente, que eu tenho uma prática de 45 anos de formada esse ano. E um caminho muito grande de projeto, de obra, de empresa, né? de projeto de interior, de projeto de escritório, enfim. Não estou cobrando isso, mas essa prática vai dando para a gente um monte uma visão de um monte de coisas da prática. O que é necessário? Então, a primeira obra que eu fui, vocês vão sair do TCC, vão sair arquitetos, né? Eu me formei em 75 e o primeiro emprego que eu tive formada foi no escritório de projeto da Carvalho Rocha, que é uma consultora grande, está aí até hoje. Eu acho que o Carlos Carvalho deve estar com 100 anos, mas ele está aí. A Andréia falou dele, ele é famoso na área de terras na Barra, mas é, eu fui detalhar um projeto, fazer execução, compatibilização de projetos, recém-formada, que vocês podem fazer daqui a pouco, saindo aí no final do ano, daqui a um ano. Eram 200 pranchas, desenhadas à mão, onde hoje vocês têm o Google. Né? Eu me lembro no estágio, um arquiteto que detalhava tudo, ele detalhou o Hotel Intercontinental, que agora está abandonado lá na Barra, e ele me mandou detalhar um balcão. Gente, eu nunca tinha pensado como é que era um balcão, e eu tinha que sair olhando o balcão. E vocês hoje botam balcão aqui no Pinterest, vem balcão de cabeça para baixo, balcão pendurado, balcão do jeito que vocês querem. Então, essa curiosidade, ela é importante para o arquiteto. Ela é importante para qualquer profissional, mas o arquiteto, eu acho que a arquitetura tem um espectro enorme do que a gente pode fazer. Então, ela é importante. E isso aqui é importante saber. Né? Você não precisa saber como é que faz, mas você precisa saber para que serve. Quando é que eu uso? Vale a pena eu usar uma laje nervurada para fazer um quartinho de 2 por 3? Claro que não. É isso que eu tenho que saber. Isso aqui são lajes maciças moldadas no local. Né? O que é moldada no local? É isso. Eu boto a forma, boto a grelha,
Bota a elétrica, que hoje a gente não está mais fazendo isso, porque dá problema com a fiação enterrada, mas se for fazer, isso aqui é um eletroduto rígido, não pode ser aquele amarelinho flexível, por razões óbvias, né? O concreto vai entrar aqui e vai amassar isso aqui. Laje nervurada também é moldada no local. Para que eu uso laje nervurada? A laje nervurada, ela me tira viga. Quando eu pego uma folha de papel, por que da nervura? Quando eu pego uma folha de papel lisa e coloco na minha mão, ela fica mole. Se eu fizer umas dobrinhas, nervuras, ela tem uma rigidez. É o princípio da laje nervurada. Então, a laje nervurada, ela tira as vigas do caminho. E por que eu não uso isso no multifamiliar? Por que não é? Posso usar? Posso. Claro, você pode tudo, pode usar até protendido, mas é uma bobagem, vai gastar dinheiro à toa. Porque eu tenho um monte de parede. Se eu tenho um monte de parede, eu posso ter viga em cima dessas paredes. As vigas estão escondidas, elas não vão me atrapalhar. Se eu tenho uma garagem, um estacionamento, as vigas às vezes me atrapalham com a altura de determinados carros. Então, olha como a laje ela é mais complicada que a outra. Eu tenho essas cubas, né, plásticas, e eu preciso de uma mão de obra mais especializada para fazer isso aqui. Então, ela é uma laje mais cara. Olha aí, o andar é totalmente liso. Por quê? Isso aqui é um andar corrido comercial. E eu posso dividir aqui dentro do jeito que eu queira. Então, quando eu faço um prédio comercial, quando eu faço um, um shopping, quando eu faço um estacionamento, grandes vãos, eu uso laje nervurada. Ela compensa. E ela, em volta dos pilares, ela tem essas que eu chamo de mesa, eu nem sei se o nome é esse. Essas mesas aqui, porque eu não posso ter o pilar entrando aqui nessa colmeiazinha. Aqui. Quando eu projeto com laje nervurada, eu tenho que estar atenta que a minha instalação vai vir aqui por baixo. Ó. Essa aqui está até furada. Né? Você vê que esse furo veio da forma. Isso aqui foi calculado para ser feito. Está passando uma eletrocalha aqui. Por algum motivo fizeram aquilo. Mas, de um modo geral, o que a gente faz é isso aqui. E se eu tenho um prédio de escritórios, vamos dizer que eu tenho um prédio de um único escritório, eu vou ter ar-condicionado, eu provavelmente vou ter um sistema de duto, porque ele é único, né? Eu posso ter um sistema de duto. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de eu especificar meu pé direito. Então, isso é importante eu saber no meu projeto. Faz toda a diferença. Ah, botei 3 metros é legal. Ah, eu ia botar, agora que eu estou me lembrando, eu ia botar um slide aqui, eu acabei esquecendo, que tinha uma doideira dessa no teto, esqueci. Mas eu posso, eu estou falando uma foto que é de um prédio que eu fui na Barra, eu trabalhei nessa, quer dizer, nessa não, trabalhei para essa construtora, eu não era funcionária, para essa construtora que fazia um monte de obra de interiores, e um prédio na Barra, ali na Luiz Carlos Prestes, em frente ao Lourenço Jorge, Carrefour, por ali, escritório de 3 pavimentos, mas cada pavimento com 1.100 metros quadrados. Então, laje nervurada. Era uma loucura o teto dos andares, porque tinha o ar-condicionado era torre de arrefecimento. Era um prédio bem complexo em matéria de instalação. Nós tínhamos 2 geradores, um gerador só para a área de serviço, um gerador para a parte de ar-condicionado, que tinha chiller, né? Torre de água. Então, quando eu vou fazer um projeto desse, na realidade, eu tenho que levar em conta isso tudo que eu estou falando aqui, porque são as instalações, senão ele não funciona. E como que eu levo em conta disso? Como é que, professor, eu vou saber? Não, você não vai saber, você vai sentar com os instaladores.
A, a, a arquitetura, ela é uma negociação. Não existe bloco do eu sozinho. Você senta com os profissionais. E cada vez mais, né? Eu não acredito nos projetos sozinho, nas obras sozinho. Realmente eu não acredito. Cada vez mais na minha mesa eu tenho é, os técnicos, eu tenho o pessoal de informática, eu tenho o pessoal. A gente está chegando com inteligência artificial, olha a complexidade das coisas, tem meio ambiente, tem impacto de vizinhança. Então, um projeto grande é uma negociação. Você não faz sozinho. Tem as lajezinhas pré-moldadas, que são essas mais simples, bem utilizadas, né, que são as de lajota, com as viguinhas treliçadas, viguinhas de concreto, uma laje barata e muito comum. Só que eu tenho vãos diferentes. Então, o que, que acontece? O povo, eu dava aula para preparação dos serventes no Seconce, e eles usavam muito essa laje. Mas eles compravam laje pronta ali no carinha que vendia na esquina. Só que quando você quer uma laje para vencer vãos maiores, ela serve. Só que você vai fazer a sua planta e mandar para a empresa, o cara vai fabricar as vigotas para você. É possível? Claro que é. Mas não é no seu José da esquina que você vai comprar. Essas são as treliçadas. Elas são um pouco mais, como é que se diz? Elas vencem um vão um pouquinho maior que aquelas ali. E eu posso colocar isopor. Né? Então, não é a laje de isopor. Às vezes os caras dizem assim, ah, aquela laje de isopor. Não, a laje não é de isopor. A laje é de concreto com as vigotas. Aqui, ó. A mesa de concreto, as vigotas treliçadas. Por que treliçado? A treliça vence sempre vãos maiores, né, gente? Treliça metálica, eu consigo vencer vãos enormes com uma trelicinha metálica de cantoneirazinha simples. Muito mais, se eu precisar uma viga de concreto, eu vou ter uma inércia, uma altura enorme, uma largura enorme. Então, a treliça sempre vence um vão maior. E ainda tem isso aqui, ó. Eu posso ter uma laje com esses tubos de papelão. Por quê? Esses buracos, igual aqui o isopor, eles não têm função de resistência. Eles são só para popar concreto. Aquela lajotinha lá da lajinha comum que o carinha compra lá no seu José da esquina, ela não tem função de resistência. Ela só preenche espaço. Igual a garrafa PET que está aqui, ó. Ok? E isso é importante a gente saber. Aqui são os painéis treliçados. Eles são maiores, um encosta no outro e dá esse aspecto que é aqui por baixo, que, dependendo do que você vai fazer, dá até para tirar partido disso. Agora, uma coisa mais séria são as lajes alveolares, que eu não vou entrar nessa seara, mas são lajes protendidas, vencem vãos até 20 metros, 30 metros. Aí é outra história, é outra história. Aqui são as lajes cogumelo, que são lajes, né? Isso aqui, e um pilar no meio. O que acontece com essas lajes? Elas têm que ser mais grossas porque esse pilar faz uma força para furar a laje. Então, a gente precisa que essa laje tenha uma espessura maior. Mas isso tudo é calculado, não é a gente. Eu só estou mostrando para vocês, é a pulga atrás da orelha, que eu botei lá na primeira página. É que isso tudo existe e está à nossa disposição. Isso tudo faz com que o projeto da gente possa ser realizado. A laje steel deck. O que é steel deck? É uma laje que parece uma telha metálica, onde eu por cima encho de concreto. É muito usada? É. Por quê? Eu não tenho forma aqui por baixo, eu não tenho escoramento nessa obra. Olha quanto
economizo e não gero resíduo, né? Ao mesmo tempo, eu preciso dessas longarinas. Ela não tem um tamanho muito grande, eu não sei o tamanho, mas eu acho que é uns 3 metros. Eu preciso dessas longarinas. E essa chapa, em atmosferas agressivas, eu não vou poder usar. O que é atmosfera agressiva? Beira da praia, né? Eu não posso usar isso aqui porque corro o risco da corrosão. Agora vamos para a alvenaria estrutural. Tão utilizada hoje, os construtores adoram, né? Minha Casa Minha Vida adora. É bom? É, mas eu tenho algumas restrições. Vamos lá. Esse é o bloco metálico, é o bloco cerâmico. Os blocos são diversos, eu tenho verga contra verga, eu tenho bloco para passar a instalação, eu tenho bloco a 45 graus, onde eu posso fazer um desvio, né? Eu tenho bloco calha em cima, então eu tenho vários tipos de bloco aqui. E esse tijolinho cerâmico, ele fica bem arrumadinho até, e nos cantos, o que que acontece? Eu coloco uma armação, uns vergalhões, e grauteio isso. O que que é grautear? Grout é como se fosse um concreto líquido, né? Não é líquido, né? Ele é bem pastoso. E ele facilita muito a vida em um monte de ocasiões. Eu vou contar para vocês quando que eu usei grout. Eu fui fazer isso, eu não estava na empresa, eu fiz um projeto no Parque Guinle e a proprietária quis que eu fizesse a obra, eu tinha uma equipe de obra, e aí a gente foi fazer a obra dela. É um apartamento grande, mas tinha 100 e poucos metros de terraço que eu tinha que impermeabilizar. E quando a gente foi impermeabilizar, quando você vai impermeabilizar o terraço, você sobe com a manta, pelo menos 30 centímetros que a norma dá, nas paredes. E você tem que cavar ali para depois você vir com o revestimento por cima e com a proteção. Na hora que a gente começou a cavar, a gente viu que a construção da vizinha, que ela chegou no terraço até a frente, com sauna, com piscina, estava presa naquele muro. Quando eu olhei para aquilo, eu olhei para o engenheiro da impermeabilização, eu digo, e agora? A gente não pode mais fazer buraco aqui. Eu digo, vamos enfiar grout aí. Olha, a proprietária nem soube disso, porque ela era uma mulher muito louca, muito histérica, mas a gente grauteou aquilo tudo, porque a gente não podia entrar, enchemos de grout. O grout é um concreto de alta resistência até, e está em pé até hoje lá, não caiu, e fizemos a nossa impermeabilização. Então, o grout entra aqui dentro, ele não tem o agregado graúdo do concreto, né? Porque vocês devem saber, o agregado graúdo do concreto não influencia na resistência do concreto. Ele precisa ser resistente, porque o peso da massa de concreto pode esmagar uma pedra e dar uma bolha de ar dentro do concreto, que é péssimo para a resistência do concreto. Mas ele não influencia na resistência do concreto. Ele é para ocupar espaço, para eu gastar menos cimento. Eu tenho os blocos de concreto, onde as instalações, todas flexíveis, saem de dentro dos blocos. Isso aqui é uma obra que eu levei um pessoal, uma turma de servente, e eu peguei isso aqui para mostrar o quê? Aqui eu não tenho pilar, olha lá, já aqui direto, os blocos saem daqui direto, ó. Outra coisa, numa obra como essa, como é que eu compro essas esquadrias? Normalmente, quando você faz uma obra de tijolo normal, como a nossa construção civil é o lugar, é a construção mais imprecisa que tem, não é igual à construção mecânica, não. A nossa pré-fabricação aqui é um furo ovalado enorme, porque aí eu posso chegar. O, o,
A metalúrgica que vai te fazer as esquadrias, ela vai lá medir vão por vão, antes de fabricar, pelo menos os contramarcos, né? Só que no caso do bloco de concreto, ou do bloco pré-fabricado, ou do bloco estrutural, eu não tenho essa margem de segurança horrorosa de 15 centímetros que a gente tem no bloco de cerâmica normal, né, no tijolinho normal, que quebra metade, que não tenho. Então, eu dou os vãos certos. E as esquadrias, elas já chegam prontas. Isso aqui, ela está engradada dentro da madeira. Ela chega pronta e eu só vou botando nos vãos. Facilita? Muito, muito. Não tem quebra-quebra na obra, né? Em contrapartida, eu tenho alguns problemas com os blocos de concreto. Bom, e outra coisa que aí é importante para a gente é que a planta é essa. Ela tem que ser modulada em função dos blocos. Eu não faço uma planta do jeito que eu quero. Ela tem como módulo o bloco. Não existe bater com a colher e cortar o tijolo à metade. Não existe essa possibilidade, até porque ele é estrutural. E quando a gente faz uma obra, esses blocos aqui de baixo, eles aguentam uma carga igual aos pilares. Eles aguentam uma carga de não sei quantos megapascal maior do que esses aqui, ó, de cima. Então, quando chega na obra esses engradados, ele chega engradado, um pacotão que a grua bota lá dentro, ele chega assinalado. Isso aqui é com tantos megapascal para ser do térreo até o terceiro. Depois vai diminuindo. Então, se o prédio é alto, ele vai diminuindo lá para cima. Olha aqui como é que é o corte. Eu sei tudo. Eu tenho a ferragenzinha que vai na verga da porta, a ferragenzinha que vai na verga, na contraverga da janela. Ela é mega detalhada, porque o bloco é modulado. Isso é uma obra modulada. E olha o tamanhão das obras. Isso aqui é no Rio Grande do Sul, tudo, né? Eu acho que até 12 andares eu acho que dá para fazer com bloco de concreto, não tenho certeza, mas você faz obras enormes. Problema disso é internamente eu não poder tirar a parede, deixar os buracos previstos do ar-condicionado. Então, o projeto tem que ser muito bem feito, muito bem pensado, e aí é o arquiteto que faz essa compatibilização junto com os instaladores para que isso aqui se realize. Steel frame é uma outra forma de construir, onde steel é aço, frame é moldura. Eu faço essas molduras de aço e venho fechando com vários tipos de painel. É uma construção leve, limpa, né? Limpa, você quase não tem resíduo, porque as coisas vão já praticamente no tamanho, é só uma questão de parafusar. Pensei que tivesse outra coisa lá. Gente, está faltando um slide, ou está fora de ordem, mas tudo bem, a gente vai ver lá na frente. E eu faço a minha obra, não consigo fazer vários andares. Isso é muito difundido nos Estados Unidos por conta dos furacões. Voa a casa toda, mas você não morre embaixo de uma laje, né? E dá para fazer muita coisa. E no sul, muitas casas são feitas de steel frame. É incrível, mas lá no Rio Grande do Sul, isso é muito usado. E eu posso usar vários tipos de painéis desses fechamentos. Agora a gente indo para o lado das instalações. Vamos lá, que eu falei que eu ia falar sobre isso. Isso aqui, gente, ó, eu tenho uma. Isso foi da obra que eu falei que eu fiz. Que eu fiz, não, que eu fui lá para consertar erro, já estava pronta, mas estava com problema. Ralo sifonado. Oh, meu Deus. Ralo sifonado, ralo sifonado. Vem lá de cima do terraço, olha aqui.
Então, eu tenho que prever na minha compatibilização como que eu vou encaixar isso aqui com a minha tubulação de ar-condicionado, a minha tubulação de absolutamente tudo. Isso aqui é o shaft que vocês desenham na planta e às vezes não sabem nem o que que passa dentro. Aqui passando tubulação de esgoto, tubo de queda, ventilação, né? É importante isso? É, muito, porque eu não preciso quebrar tudo. Eu quebro só onde está passando a tubulação. E posso até não quebrar, eu posso ter um painel aqui, que eu tiro, não preciso ter tijolo, né? Aqui é uma instalação no piso, que eu também tenho que considerar. Se eu vou ter um piso aqui, isso aqui vai estar mais alto, porque eu tenho um ralo sifonado, aqui tem um ralo seco, tudo isso precisa de caimento para sair, né? Então, quando eu penso numa obra, mesmo que ela seja uma obra de interiores, gente, que às vezes as pessoas vão para a obra de interior, é só embrulhar para presente, não. Eu preciso saber isso. Eu preciso saber que eu tenho que ter caimento para as coisas. Eu não posso tirar uma cozinha daqui e jogá-la para lá, às vezes eu não tenho caimento até a coluna. Isso tudo está na cabeça da gente. É só contando um casinho aqui. Nessa obra aqui, em cima a gente tinha um terraço enorme, que tinha escritórios de uma empresa que só aluga o espaço para escritório. Essa obra é a tal lá na Barra. E eu cheguei lá, a obra estava praticamente pronta, com problemas sérios de impermeabilização. E eu tenho uma característica que eu adoro resolver problema. Eu adoro problema, é muito doido isso, mas eu gosto, eu acho que é legal você sentar com as pessoas e procurar onde é, e eu acho que isso só enriquece, eu só aprendo. E o terraço já estava todo pronto, o terraço tinha grama sintética, que é uma coisa horrorosa, porque dá uma eletricidade estática absurda, tinha uma clarabóia com alumínio, e quando você encostava na clarabóia, você levava choque. Mas não vim falar da grama sintética. Eu vim falar que isso aqui estava embaixo e a gente começou a ter problema de impermeabilização e uma revisão na obra inteira. Ela era revestida com vidros belgas pintados e a água corria por trás. Teve um temporal no Rio de Janeiro. Eu, na minha casa, dormindo, comecei a pensar nesse terraço, que a gente ainda não tinha chegado aí. Bom, resultado: os andares aqui embaixo, de 1.100 metros quadrados, já estavam alugados para empresas que ocupavam o andar inteiro. E, na época, o aluguel era 60 mil. E com esse temporal, esqueceram de botar isso, quer dizer, não nós, mas quem estava lá antes, de botar esse tirantezinho segurando a tubulação que vinha de cima, que nem essa aqui fazia um joelho. Ela arrebentou, derrubou o gesso do andar de baixo, entrou água em todas as divisórias do cara, divisórias carérrimas. Enfim, uma doideira. E quem tem que resolver o problema, a gente tem que pensar nisso, né? Arquiteto que vai para a obra tem que estar de olho nessas coisas. Não deixa isso só com o engenheiro, porque essas coisas acontecem. E acontecem muito, gente, muito, muito. E não existe projeto nosso sem obra. Obra é um saco, é poeira, é tudo, mas é a realização do projeto que a gente faz. Isso aqui, gente, eu botei para falar um pouco desses detalhes, né? Quando, foi exatamente isso aqui que vazou. Quando eu faço um terraço e eu tenho o ralo abacaxi que a Gabi falou ontem, eu tenho que entrar com a minha impermeabilização lá embaixo. Isso faz parte do meu detalhe. Detalhe não é desenho grande. E eu vi isso em multifamiliar. Detalhe é desenho com explicação. E vocês acabam que hoje existe esse vício do desenho grande. Por quê? Porque tem o AutoCAD. O AutoCAD é uma mega ferramenta para a gente. Mas tem que saber usar, né?
Não é dar um zoom no AutoCAD e o desenho de 1:50 ele vira 1:10 com a mesma cara. Então, detalhe de alguma coisa me explica aquilo, como é que é, o diâmetro, aonde vai, qual é o tamanho, né? Aqui, ó, a pingadeira, me explica como é que é, porque se eu não tenho pingadeira aqui, a água vai entrar nessa esquadria que está embaixo, ó. Eu tenho que ter pingadeira para essa água que cair aqui, ela pinga aqui, isso protege a minha esquadria. Então, eu chamei isso de pulga atrás da orelha por conta dessas coisas. Quando eu estou desenhando, eu tenho que pensar nisso. Isso aqui é um esquema da minha instalação. Não sei porque cortou aqui, mas cortou. É um esquema da minha instalação. Eu tenho que saber que embaixo do vaso, embora hoje tenha um vaso com saída que não faz isso aqui por baixo, mas são vasos bem mais caros, que por baixo do vaso eu tenho que ter esse espaço todo. Né? Por baixo aqui do ralo sifonado, que ele está chamando de caixa, eu tenho que ter esse espaço. Isso vira isso aqui, ó. E eu tenho que fazer isso aqui ficar bonito depois. Eu ouvi de uma aluna, quando eu dei multifamiliar, que eu perguntei sobre o rebaixo no térreo, e ela disse para mim, ah, professora, mas térreo nunca tem rebaixo. O térreo é o desvio de todas as tubulações. Então, eu perguntei para ela, eu digo, então você já entrou por portaria e viu tubo de esgoto passando? Não, nunca. Eu digo, está escondido, tem rebaixo. Então, essas coisas a gente tem que pensar quando a gente está projetando. Não é coisa do engenheiro, gente. Eu ouvi muito arquiteto novinho falar isso. Não, isso aí o engenheiro resolve. Não. O engenheiro resolve sim, mas é para a gente pensar nisso também. E é importante que a gente pense. Ainda de instalações, isso aqui é o famoso barrelete. Né? Quando eu tenho várias colunas para sair da caixa d'água, isso aqui são várias, eu tenho uma instalação pesada embaixo da caixa d'água que está aqui, ó. Isso aqui é uma obra até de bloco de concreto. Aqui é outra forma, e aqui está mostrando que elas descem, aqui, ó, elas descendo. Igual está aqui nesse esquema. Então, se eu estou pensando nisso aqui, num prédio, eu tenho que pensar nisso aqui. Eu tenho que pensar que eu vou ter que ter uma cisterna, que uma cisterna tem bomba. E se eu tenho banheiro no subsolo, né, como esse prédio na Barra tinha sanitário de funcionários no subsolo, eu tenho esgoto. Eu tenho que ter um poço de águas servidas e bombear para cima. A gente tem que pensar nisso sim. É por isso que é a pulga atrás da orelha. Para eu pensar em cada coisa que eu faço, em cada linha que eu boto na minha tela, no meu AutoCAD. É muito importante, gente. PC de luz e força, medidores. Interrogação na cabeça dos meus alunos. Como que faz isso? É isso. Aqui, ó. É um armário. Às vezes, aqui é um armário externo. Às vezes, alguém faz um compartimento. Mas é um armário com os medidores. Aqui eu saio com gerais de elétrica. Estão indo aqui por uma eletrocalha que vai dividir nos andares. A gente tem shaft de elétrica subindo. E eu distribuo nos andares. Isso é resolução de projeto. Né? É importante a gente pensar isso no projeto. Porque eu tenho que deixar esse lugar. E não é qualquer lugar, porque se eu deixo qualquer lugar, esses cabos são os cabos mais caros. Né? É o cabo que vem lá de baixo. Ele vai fazer um caminho enorme para chegar no apartamento. Isso encarece toda essa instalação. Não só encarece a instalação, como encarece o que você paga também, porque quanto mais ele anda, maior ele tem que ser. Quando eu calculo o cabo, um dos parâmetros é a distância que ele vai. É igual água. As tubulações funcionam do mesmo jeito, quase, né?
Gás, PI de gás, medidores de gás. Aqui é de gás de rua, aqui é cada apartamento. Ocupa muito espaço? Não, bota um armarinho. Mas ele tem que existir. Aqui embaixo eu tenho os registros, né, que a companhia mexe. Aqui é de GLP. Tem lugares no Rio que a gente não tem gás encanado. Então, o que eu uso é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Esse aqui é o gás natural. Aqui foi que a Gabriela falou ontem. Isso aqui é uma calha de cobertura impermeabilizada, com a telha saindo aqui, e que tem que ser grande para eu andar. Tem que ser grande. Ela tem que ser larga, ela faz parte da circulação em cima do telhado. É muito ruim quando pega essa telha, às vezes não tem jeito, e você joga lá para a mureta, porque a parte mais alta fica para trás. E o cara tem que subir para sair lá na calha, porque o ralo abacaxi às vezes entope. Por que, que é o ralo abacaxi? Ele que tem aquela coroa em cima, é para as folhas juntarem ali. Então você tem que limpar aquilo. De vez em quando aquilo tem que ser limpo, porque tem pena de pombo, sujeira de pombo, folha, papel que vem voando, uma série de coisas. Aqui, gente, eu peguei isso aqui de uma planta de execução, gravei um PDF, não deu muito certo, mas dá para falar o que eu quero. O que eu vi, os tais dos níveis. Quando vocês fazem um projeto, nesse nível do TCC, ele é um anteprojeto ainda. Quando vocês botam um nível acabado. Quando vocês não sabem o que está aqui em cima. Vocês não sabem se vocês vão botar um piso de concreto daqueles atérmicos que tem 2,5, ou se vocês vão botar um piso vinílico com 2 milímetros. Então, se vocês souberem, vocês botam NA, nível acabado, nível em osso. Isso determina o nível certo. Não é botar um nível, as paredes estão de 15, então elas são acabadas. Não sei. Ah, e o meu nível é acabado ou meu nível é em osso? Foi esse nível que eu usei para calcular a escada? Então, isso tudo é pensado. Outra coisa, quando eu chego aqui na minha varanda, como é que eu boto esse guarda-corpo? Isso pode ser uma viga, que eu estipulei que ela podia ser metade para cima, metade para baixo, converso com o calculista. Isso pode ser uma alvenaria, o que não é legal, porque se eu boto um revestimento do lado de fora, esse lugar aqui é um lugar fácil para rachar, porque são materiais que trabalham diferente. Mas eu tenho que ter um arremate aqui, gente. Eu tenho impermeabilização numa varanda. Eu tenho que ter um espaço para eu ter um ralo na varanda. Aqui é uma jardineira, mas eu tenho que ter espaço para ter esse ralo. Eu tenho que ter rebaixo embaixo. Se eu tenho que ter rebaixo embaixo, aqui tem que descer alguma coisa para o meu rebaixo encostar. Eu não posso fazer esse L com gesso. Na primeira chuva, isso derrete e cai. Mais uma vez eu vou dizer, cada linha no desenho fala. Então, na hora que eu vou pensar na minha varanda, mesmo no nível de anteprojeto, isso tem que constar. Não vai constar esses detalhes, mas isso tem que constar. Eu tenho que ter um balizamento ali para que esse revestimento não caia lá embaixo. Não caia lá embaixo, não fique aparecendo lá embaixo. O guarda-corpo, ele é colocado. Vocês não têm obrigação de saber isso, mas eu estou falando aqui. É, entra um vergalhão chumbado aqui na laje ou na viga, e o guarda-corpo vem por cima e veste isso. Claro, não pode ter só alumínio parafusado aqui. O cara bebe mais um pouco e cai lá embaixo. Então, ele tem uma estrutura escondida e que a gente tem que pensar nela na hora que eu estou detalhando isso. Mas na hora que eu estou
No meu anteprojeto, eu tenho que pensar como que vai ser aqui a minha varanda, como é que eu vou terminar isso? Eu não termino de qualquer jeito. Olha lá, um detalhe aqui, ó. Olha aqui o revestimento, contrapiso, caimento, granito, viga metálica. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe do guarda-corpo. Está pensado aqui. A- Acabamento externo, concreto aparente. Aí faz um L aqui, botou um mastique aqui, botou um acabamento, botou rodapé. Isso eu estou pensando. E eu estou falando isso porque quando eu dei para vocês multifamiliar, o terceiro corte eu pedi que fosse um detalhe da varanda. E eu só recebi desenho grande. Ninguém detalhou. Só recebi desenho grande. Detalhar exige pensar. Pensar no que eu estou fazendo. E não existe eu projetar sem eu pensar nisso construído. Então, o aluno sai muito da escola pensando em resolver os espaços, em resolver a legislação, em resolver a plástica, mas isso é o começo. Tem muita coisa para frente disso. E a gente começa a exercitar isso na escola, nos estágios, né? Ninguém sai nenhuma faculdade sabendo tudo, mas não sai mesmo, gente. E, aliás, a gente não sabe tudo até morrer, e eu acho ótimo não saber tudo, porque ia ser uma monotonia total. O bom disso é a gente estar aprendendo sempre. Mas essa curiosidade faz parte do aluno da arquitetura. Como é que eu quero que isso apareça? Como é que eu quero esta aparência? Não adianta eu botar lá no SketchUp, no Revit. Aceita tudo. Aceita tudo. Aí bota um monte de plantinha na frente, bota o cara andando de bicicleta e não resolvi as coisas. Não pensei nas coisas, como elas vão ser. Como elas vão ser realmente. Na faculdade a gente não exige tanto. Né? A gente exige que vocês pensem. E aluno tem que ser pensante. É isso que vai fazer vocês lá fora serem profissionais diferentes, profissionais procurados, porque vocês vão aceitar desafio. Vão aceitar desafio porque vocês têm onde procurar, como é, tem onde perguntar para outros profissionais. E assim a vida da gente, a vida toda, gente. A gente não sabe tudo, não, e nem vai saber nunca. Ah lá, um detalhe de uma porta no banheiro. Olha que coisa. Né? Então, por que que eu detalho uma porta? Porque isso aqui me prende a boneca, me prende uma série de coisas. Se eu usar aqui uma parede de drywall, eu não vou ter aqui esses 10, vou ter menos. Eu não vou ter 2,5 de revestimento para cada lado. Vou ter menos. Então é importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar nisso. Como é que eu quero essa cara? Como que isso vai funcionar? Né? Abertura da porta, para onde é, como é que é. E tem mais. A duela não vai ser a duela de mercado. A duela de mercado tem a largura da parede convencional. Eu vou ter que fazer uma duela especial quando eu uso aqui um outro painel. Encarece. Eu tenho que desenhar para mandar. Gente, nessas obras de interiores que eu supervisionei durante 5 anos, eram obras muito caras. E arquitetos muito vedetes. Muitos, muito vedetes. Porque era para gente muito rica. Para vocês terem ideia, a última reforma que eu saí, quando eu decidi sair, porque era um estresse só, ela estava terminando e ela estava em 1.400.000. Eu falo sempre isso. 1.400.000 na Prudente de Moraes, Ipanema. O calculista me cutucava e dizia assim: compraram um terreno no 13º da Prudente de Moraes e ninguém avisou para eles. Porque era isso, era um dinheiro absurdo. Né? E eu me desgastei muito vendo taco de peroba rosa sendo jogado fora. Né? Eu sempre me incomodei muito com esses gastos. Eu tenho 2 pós-graduações em meio ambiente.
Então, aquilo me incomodava muito. Eu pegava o telefone e ligava para os fornecedores. Eu digo: você não tem caminhão? Vem buscar, leva isso para o teu galpão. Eu botei na caçamba, gente. Ninguém foi buscar. Então, essas coisas começaram a me dar um mal-estar e eu saí. Mas a gente fez uma obra, que também foi na Prudente de Moraes, que a arquiteta, ela se dizia arquiteta, mas ela era designer de interiores, nada contra, mas ela não era arquiteta. Ela chegou na obra, ela queria botar uma porta de correr no lavabo, e a gente estava com certa dificuldade de espaço, e eu não comportava como arquiteta. Eu era a supervisora da obra. Então eu ficava calada, de propósito até, né? E aí, o meu mestre, que era um português, velho já, que veio de marceneiro, pegou no chão um pedaço de gesso e desenhou na porta velha o detalhamento da porta. Não, a porta para correr tem que fazer isso. Desenhou, aqui está o trilho, aqui está rodando, aqui embaixo está aqui. Não é uma vergonha isso? É uma vergonha, gente. Você bota uma porta e você não sabe como isso vai funcionar. Se aquilo é viável ainda por cima. Bom, vamos lá. E aí, voltando ainda aqui, ó, esse revestimento, opa, eu tenho revestimento hoje de gesso. Não tem mais revestimento de argamassa. O gesso está muito usado internamente. E ele dá uma espessura mínima. Se o meu bloco tem 9, 8, com essa espessura mínima eu não chego a 10. Já foi para o espaço a minha duela de 15, que não é 15, é 14. Já não existe mais. Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso para o orçamento da obra, inclusive. Né? Quando a gente pega uma obra sozinho, que vocês vão pegar também, eu peguei, eu jurava que não ia pegar e peguei, mas uma obra sozinho, que você tem a sua equipe, que você trabalha, não sei o quê, essas coisas entram no seu custo. E isso faz parte do seu processo. Você está fazendo um projeto, o seu cliente tem que saber quanto custa. Então, se você não coloca essas coisas e elas começam a ser mais caras, você está maquiando o seu orçamento. E você perde o cliente, literalmente, gente. Bom, drywall todo mundo conhece, né? É a parede seca, são os painéis, onde eu tenho os painéis verdes que podem ser sujeitos à umidade e não à água caindo o tempo inteiro. Eles recebem azulejo, cerâmica em cima, e os vermelho, né, que são rosas, que são os que não propagam chama e que eu posso usar nos halls comuns das edificações, que o bombeiro aceita. Eu uso painel drywall tanto na parede quanto no teto. Né? Ele é mais caro, mas é muito melhor do que as plaquinhas de gesso convencionais. Eu fiz um restaurante lá no Ipanema, onde os caras colocaram, o pessoal que fez o drywall do teto e tinha umas placas de forro acústicas que entravam aí no meio disso. Foi muito legal porque eles vinham de perna de pau. Não tinha andaime no meio da obra. Eles usavam umas pernas de pau que não eram de pau, né? eram metálicas e com uma rapidez absurda. Eles sentavam, colocavam aquilo e já saíam puxando linha e resolviam a história. Isso aqui é muito melhor do que o gesso em, em lajotinha. Painéis OSB, que são esses painéis com essas lâminas de madeira e que eu posso fazer minhas paredes de vedação. Isso pode servir de revestimento. Aqui estou até fazendo uma escada, né? Eu posso usar isso no steel frame, isso é muito usado no steel frame, inclusive. E tem OSB para exterior. Eu acho muito legal OSB, acho fantástico. Placas cimentícias, onde eu também uso muito em steel frame, né, nessas estruturas, para fechar, às vezes, alguma cobertura. O uso não é só industrial. Olha aqui, ó, uma residência.
e é muito usada porque também é uma obra limpa. Ela é feita de fibra mineral, fibra de vidro e cimento e outras coisas. Tem o painel wall, que é esse painel aqui, ele é um misto de madeira com cimentícia, e que eu também uso muito com estrutura metálica em residência e para fechamento. Painel wall é muito usado nas lojas de shopping quando elas se faz um giral, né? Porque quando, loja de shopping você não pode fazer nada, é, como é que eu vou falar? Fugiu a palavra. Nada acoplado às paredes do shopping. Isso tem que ser independente. Então a gente faz uma estrutura de metalon, que é metálico, que são aqueles tubulares, e o piso entra painel wall, né, que é leve, é tranquilo de fazer e eu não vou virar uma laje ali. Igual tá aqui, ó, entra painel wall. Esse é muito usado. Aqui, o painel wall. Uai, eu repeti, gente. O painel OSB, desculpe. E a casinha que eu procurava de fibrocimento veio aqui. Olha, gente, tá. Que eu queria mostrar lá atrás. Aqui eles usaram placa cimentícia nesse teatro de Campinas, em São Paulo. Bom, para terminar, eu peguei uma frase do Lelé, que é o João Figueira Lima, que ele diz que o arquiteto nunca deve deixar de ser o construtor. Ninguém pode desenhar aquilo que não sabe o que é. E era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque a minha experiência, né, nesses 45 quase anos de formada, é que a gente não faz uma coisa só. Não adianta você se programar para fazer uma coisa daquele jeito. Lógico que a gente tem uma programação, mas a vida da gente muda muito rápido, de uma hora para outra, e você tem que seguir determinados caminhos. Por isso que tudo que a gente aprender soma na vida da gente. Coloquem isso na cabeça. Ah, fulano é especialista em sei lá o quê. Esquece especialista. A gente está com coronavírus agora, que vai mudar a forma da moradia, a forma da cidade, a forma da mobilidade urbana. Vai mudar um monte de coisa. Eu, durante uma fase da minha vida, trabalhei, depois de trabalhar em construtora, trabalhei na engenharia do Banco Nacional, era um banco grande. Eu era coordenadora de projetos, projetava agência de 30 caixas. Hoje a agência tem 3 caixas. A gente projetava prédio para a agência. E aí um dia o meu diretor chegou para mim e disse assim, Sônia, olha, o banco vai fazer cozinha industrial em todos os edifícios e você vai coordenar. Aí eu olhei para ele e digo, olha, eu conheço mal a da minha casa, mas tudo bem, vamos embora. E aí comecei a fazer contato com o fornecedor. Bom, no final eu comprei equipamento, fiz concorrência. E quando eu saí do banco porque veio um desses planos malucos de econômicos, que eu nem me lembro qual, e me deram a ideia de montar uma firma para fazer projetos de cozinha industrial. Montei. Eu não fazia só isso, óbvio, que eu sempre fui contra você ser especialista em alguma coisa, porque a vida muda muito rápido. E aí eu fazia também. Fiz muita cozinha industrial. Fiz cozinhas industriais grandes, Casa da Moeda, 3.000 refeições. Fiz o congelado da Sônia em São Cristóvão, que é um congelado que está ligado ao vigilante do peso e com uma produção de previsão, né, de produção de 20.000 refeições dia, com equipamentos. E esse eu fiz a obra também. Então, só a cozinha tinha 500 metros quadrados, equipamentos mega eficientes. E o que aconteceu se eu ficasse só na cozinha industrial? Estava ganhando dinheiro. Veio o ticket de refeição, acabou a cozinha industrial. Então, gente, além do que o Lelé falou, a lição que eu
a, o que eu gostaria de passar para vocês, não deixe não recue para nenhum desafio. É desafio que bota a gente para frente. É desafio que faz você procurar saber, né? E esse desafio, ele é todo dia. Ele é todo dia. A gente está cada vez mais rápido, vocês vão passar por isso, né? O mundo inteiro está mudando, a informática está entrando em tudo, a tecnologia está entrando em tudo, então a vida de vocês vai ser mudança muito mais rápida do que foi a minha. E olha que eu tenho mudança para contar, hein? Então, é por isso que é importante a gente saber, a gente procurar saber naquele detalhe, porque lá na frente isso vai fazer diferença. Quando vocês pensam que essas matérias que você tem, matéria chata, resistência de materiais, nossa, que saco, é isso, topografia. Vocês vão ver que um dia isso vai fazer falta. Um dia isso tudo vai juntar. Ah, não, mas eu não quero saber topografia porque eu vou para planejamento urbano, professora. É mesmo? Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Para que eu vou aprender isso? Não, gente, tem que aprender tudo. E tem que aprender mais. Não só o que os professores ensinam, não só a ementa da universidade. A gente vai estar sempre aprendendo, né? Então, eu tentei aqui passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouquinho do que eu vivi, e um pouquinho do que eu vi das pessoas que não sabem, das pessoas que entram num glamour, né? Ai, vai ficar linda a obra de interiores, eu vou entrar legal e não sei nada. E aí eu vi ficar desesperada porque especificou a lâmpada dentro do closet da cliente que mudava a cor da roupa dela. Ela botava uma blusa azul, saía na rua, a blusa era roxa. Eu já entrei numa loja de shopping para comprar um sapato e eu me lembro que eu olhei para as meninas, a lâmpada era aquela HID ou HDI, não sei, é um nome assim, era um calor. Aí eu disse assim, gente, que lâmpada é essa? Como é que vocês conseguem ficar aqui? A menina olhou para mim e disse assim, professora, virou para mim e disse assim, nós passamos protetor solar. Isso é projeto de um arquiteto, gente. Como é que você especifica uma lâmpada que você não sabe para que você está especificando? Né? Já tive arquiteta dessas novas que vão fazer interiores e acham que é só isso. Não é só isso. Essa obra de 1.300.000 que eu fiz. Gente, eu estou falando muito, né? Jucá, tá aí? Alguém me para, por favor. Professora, posso Fala. só interromper a gravação e abrir para as perguntas? Pode. Que tem o Vinícius agora que eu vi a hora. Sônia, mas vai falando, tá ótimo. Quem que está Não dá falando? parada, é o Vinícius. Oi, Vinícius.